Aqui é Patrícia Costa da Casa Quantum e nesse vídeo eu vou te mostrar como dizer não e seguir o seu próprio caminho sem infringir a regra da hierarquia. Você chegou na idade adulta e ainda se sente dependente do pai, da mãe, do irmão mais velho, às vezes até do irmão mais novo. Você ainda sente necessidade de sempre pedir a opinião e de seguir a opinião da sua mãe ou do seu pai? Você gostaria de ser diferente, de seguir uma vida diferente, de construir algo novo e diferente para você, mas muitas vezes você acaba fazendo a mesma coisa para seguir um padrão que foi desejado pelos seus pais? Você tem medo de dizer não para o seu pai ou não para sua mãe? Você se sente culpada quando isso acontece com você? E você já ouviu falar da hierarquia, que é uma das ordens do amor, listadas por Bert Hellinger, o alemão das constelações familiares? Se sim, você pode ser que esteja passando por isso. Porque uma das ordens mais importantes que tem na constelação familiar é a hierarquia, que diz que quem vem antes tem prioridade sobre quem vem depois. Portanto, papai e mamãe têm sempre razão, papai e mamãe está acima de nós, devemos honrá-los e respeitá-los. Porém, honrá-los e respeitá-los não significa que temos que fazer exatamente como o papai e mamãe mandou. E eu tenho certeza que nesse momento você deve estar aliviado. Como eu fiquei quando eu comecei a entender o que é honrar e respeitar pai e mãe. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu ainda vou te mostrar exatamente o que você deve fazer para honrar e respeitar seu pai e sua mãe. E mesmo assim, você seguir o seu caminho sem abrir mão dos seus sonhos e de ser você mesmo. Então vamos para alguns exemplos hipotéticos do que pode estar acontecendo com você ou sirva para você. Então vamos supor que você é filho ou filha de uma mãe extremamente carente, de uma mãe que tem uma demanda de amor muito grande, que necessita e expressa essa necessidade dos filhos ficarem sempre próximos para suprir a carência dessa mãe. Olha, filho não tem o poder de suprir carência de pai e de mãe. A carência do pai e da mãe, eles resolvem com eles. Eles resolvem na terapia, eles resolvem com o pai e a mãe deles. Porque quem está completo de pai e mãe não se sente carente. Então, se você tem um sonho a seguir, tem um compromisso, e sua mãe ou seu pai quer que você permaneça ali do lado deles, para poder suprir a carência deles, você deve dizer não. Porém, dizer não com respeito e não com arrogância. Dizer não com respeito. Olha, papai, mamãe, eu já tenho um compromisso, eu não posso ficar. E se a mãe ou o pai, esse pai carente, essa mãe carente, dizer: ai, você vai me abandonar depois que eu te dei tudo, depois que eu fiz tudo por você. Não, mãe, eu não vou te abandonar. Eu só tenho um compromisso e vou no meu compromisso. É simples assim. Não é tão complicado. É só dizer a verdade. E não precisa carregar o peso do abandono, porque é comum que os filhos sigam suas vidas. E se você não conseguir dizer não para o seu pai, para sua mãe, se eles forem carentes, você não vai conseguir olhar para frente, para os seus sonhos, para realizar os seus sonhos. E que fique claro que eu não estou dizendo que é para a filha abandonar pai e mãe. Pelo contrário, tá? Pai e mãe merecem ser tratados com respeito, merecem receber dos filhos, na impossibilidade deles, o necessário para eles viverem bem. O que é necessário para eles viverem bem? Caso o pai e a mãe chegue numa idade avançada, sem recursos, e esse filho tem recursos, que o filho prove esse pai e a mãe do que for necessário para o seu bem viver, como alimentação, moradia,
a saúde. Mas isso não quer dizer que o filho tem que ficar lá, do lado do pai, do lado da mãe, cuidando deles como se fosse um enfermeiro. Tá? O filho tem que seguir a vida dele, tem que olhar para frente para poder construir a sua vida, seja no trabalho, numa família, seja no que for, mas ele tem que olhar para frente, sem abandonar o pai e a mãe, claro, mas sem carregar o peso de ter que cuidar do pai e da mãe. Um outro caso muito interessante que chega muito aqui no meu espaço de atendimento é o pai que chega numa idade avançada e se aposenta e quer que o filho o sustente. Esse pai, possivelmente, ele tem questões com o pai dele, porque se ele não tivesse questões com o pai dele, ele não ia querer que o filho fique olhando para trás, cuidando dele. Então, se você pode realmente sustentar o seu pai, e se seu pai realmente não tem condições de se autossustentar, não tem problema algum. Agora, o como fazer isso é que vai fazer uma grande diferença. Né? Se o seu pai tem condições de se autossustentar e você tira dos seus filhos para fazer por ele, você está deixando um buraco na vida dos seus filhos. Então, dê aos seus pais aquilo que eles necessitam para viver na idade avançada, mas sem ter que tirar dos seus. Porque a vida continua. Ela começou lá atrás, passou por você e pode passar por outras pessoas após você. Mas você tem que estar disponível para olhar para frente. Quantas vezes eu já ouvi de clientes reclamando que não tinha tempo nem de namorar, porque tinha que cuidar do pai ou da mãe que estavam doentes. Muitas vezes acontece, claro, do papai e da mamãe ficar doentes e precisar de nós. E nós, como boas pessoas, vamos ajudar, claro que vamos ajudar, né? Mas é um período, você não precisa abrir mão da sua vida para poder cuidar do pai e da mãe. Eu já mostrei num outro vídeo o que acontece quando você vira mãe da mãe, e a mesma coisa quando você vira mãe do pai ou pai do pai. A dinâmica é a mesma, você sai do seu lugar de filho e passa a ocupar um lugar mais atrás, um pouco maior, que é o lugar de pai ou de mãe. O seu lugar fica vazio, não tem espaço para relacionamento, não tem espaço para dinheiro, não tem espaço para saúde. É isso que acontece. Eu vou deixar aqui o link para você poder ver assistir esse vídeo, que já foi postado aqui no meu canal. Uma outra dinâmica que eu gostaria de falar é a seguinte: papai quer escolher a minha profissão. Se é comum ainda nos dias de hoje? Eu acho que pode ser comum sim em muitas famílias. Às vezes o pai que não conseguiu se formar numa determinada profissão, não conseguiu determinada profissão, está emaranhado com alguém lá do seu sistema, dos seus antepassados, e deposita no filho ou na filha toda a expectativa daquilo que ele não recebeu. Então o pai, quando quer determinar o destino do filho, com toda certeza, ele está lá insatisfeito com o que ele recebeu do pai dele ou da mãe dele. Então, pai não determina a profissão de filho, mãe não determina a profissão de filho. Se seu pai quer determinar a sua profissão, você precisa ganhar a força que vem dele mesmo, essa força desse pai forte, desse pai vigoroso que você tem, e dizer: não, eu escolho a minha profissão. Se a situação ficar complicada, o que você pode dizer para o papai? Olha, papai, eu vou pensar na sua sugestão, mas eu já tenho uma profissão escolhida. Mas eu vou pensar no que você está dizendo, com todo respeito. E você vai lá e escolhe a sua profissão. Faça a sua escolha. E se você escolheu a profissão que o papai sugeriu, saiba que essa escolha é sua. É sua. A escolha é sua e você deve arcar com as consequências da sua escolha. Porque quem vai trabalhar depois é você, quem vai atuar depois é você. E todas as consequências da profissão que você escolheu é você que vai arcar. Uma outra situação também muito comum. Minha mãe intromete nos meus relacionamentos. Gente, isso é trágico, trágico.
Questões íntimas de relacionamento são tratadas apenas entre parceiros. Não se comenta nada de intimidade com mãe, com pai, nem com amigos, nem com ninguém. O relacionamento, ele fica comprometido a partir do momento que você comentou algo íntimo desse relacionamento com uma pessoa que não está envolvida nele. É assim que você tem a chance de crescer e se tornar uma mulher, se tornar um homem, fazendo as suas decisões, tomando as suas decisões e arcando com as decisões que você escolheu, as decisões que você tomou. Se sua mãe intromete nos seus relacionamentos, você tem uma mãe manipuladora. Você tem uma mãe que está insatisfeita no relacionamento dela, então ela foca no seu. Então, com respeito, você não conta sobre o seu relacionamento íntimo com a sua mãe. A não ser quando é um problema grave, às vezes um problema de abuso, de agressão, e você precisa pedir ajuda. É diferente, tá? Caso contrário, as questões que você tem para resolver com o seu amado, a sua amada, você resolve com ele, com ela. Ou se precisar de ajuda, procure um terapeuta. Outra questão que também envolve hierarquia. Aliás, a hierarquia é uma coisa tão abrangente, que envolve tantas situações conflituosas na nossa vida, que eu poderia ficar aqui horas e horas e horas falando sobre os problemas decorrentes da falta de hierarquia dentro de um sistema. Mas essa é bem interessante, porque também é muito comum aqui no meu espaço. Conseguir prosperar, mas meus irmãos não. O que fazer? Né? De repente você ficou rico, bem-sucedido, e você às vezes é até o filho mais jovem, e seus irmãos ficaram lá atrás, né? Não ganharam tanto dinheiro, ou tem uma vida de escassez. Olha, gente, escassez é uma coisa que nós criamos para nós. Enquanto você estiver dando dinheiro para os seus irmãos, estando no lugar do pai, no lugar de um que é maior, mesmo sendo menor, assumindo uma responsabilidade que não é sua, eles não vão crescer. Eles não vão sair da escassez. Porque as pessoas só saem da escassez quando chegaram no fundo do poço, cavaram mais um pouquinho para ganhar força para buscar ajuda, né? Então muitas pessoas precisam disso para sair da escassez. E muitas pessoas vão viver na escassez, vão viver com pouco dinheiro, mesmo sendo felizes e satisfeitos. Ninguém é obrigado a gostar de dinheiro, a gostar de prosperar, de ter uma boa profissão, de ser bem-sucedido. Ninguém é obrigado a isso, né? Então, às vezes, você está ajudando uma pessoa que nem ajuda quer, né? E quanto mais você ajuda, menor essa pessoa fica. Menor o seu irmão ou sua irmã vai ficar menos força, mais fraco. Ele vai ter ou ela vai ter para poder sair daquela situação. Agora, eu vou mostrar para vocês como honrar pai e mãe, um exercício simples que você pode fazer todos os dias, que você vai ter segurança mesmo de verdade, para você seguir o seu caminho sem culpa, mesmo sendo um caminho diferente daquele que papai e mamãe sonhou para você, tá? Então você vai mentalizar, você pode fazer sentado numa cadeira, tá? Você coloca os braços aqui em cima da perna, e você vai mentalizar papai e mamãe, né? Faz um exercício respiratório antes, né? Inspire, expire, várias vezes, pelo menos umas 7 vezes, né? Você vai fechar os olhos, continua respirando normalmente, mentalize papai e mamãe na sua frente, um do lado do outro, papai do lado direito, mamãe do lado esquerdo, olhando para você. E você sempre com um sorriso no rosto. E mentalize como é bom olhar para o papai, para a mamãe. E vai abaixando a cabeça, abaixando a cabeça. Mantenha a sua coluna reta e vai abaixando a cabeça. O máximo que você conseguir até encostar o queixo no peito. E fica assim
durante muito tempo, imaginando que à sua frente está papai e mamãe. Então você pode ficar pelo menos uns 10 minutos, até 20 minutos nessa posição, ou quanto você conseguir, e faça isso até você entrar na sua linha novamente, você ocupar o seu lugar de pequeno diante dos seus pais, para você ganhar essa força, para tomar as suas decisões, para você criar coragem para ir para a vida, para ir atrás dos seus sonhos, para você realizar os seus sonhos e ser feliz.